Alô, comunidade, alô, Brasil! Eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, que chega sempre às 5 horas da tarde ao vivo, com as principais notícias do Brasil e do mundo. A gente traz informação e análise a quente e atualização dos fatos também. Eu chamo mais uma vez aqui para conversar com a gente o Bruno Concílio, já posicionado aí na redação. Bruno, boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a você que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu like na nossa transmissão, se inscrever nos nossos canais e de ir lá no chat do YouTube ver a nossa enquete de hoje. Olha só, hoje tem a seguinte pergunta: por que o Flávio não explica o dinheiro de Vorcaro? Aí você pode votar em perdeu as planilhas e contratos, sabe que a imprensa vai protegê-lo ou não tem como negar o escândalo. Essa aqui eu estou dividido também, Rodrigo. O que você acha? Eu acho que é uma soma de todos eles. Mas não, a primeira não, ele não perdeu os contratos e as planilhas de jeito nenhum. Essa é uma ironia aqui da nossa equipe, porque são 99 dias desde que o caso foi revelado e até agora o Flávio Bolsonaro não deu explicação nenhuma, não mostrou as planilhas, não mostrou o contrato que ele prometeu, está sendo poupado pela imprensa brasileira e aí está nadando de braçada, como se 61 milhões de reais pagos por um banqueiro preso no maior escândalo financeiro não fosse um tema da campanha, né? O Flávio Bolsonaro está sendo muito ajudado pela imprensa, pela mídia, como sempre acontece com os candidatos da direita no Brasil. Já já nós vamos seguir nesse assunto. Olha, deixa o seu like na transmissão, é muito importante para nós, e se inscreva no canal ICL. Pessoal, a Procuradoria-Geral da República defendeu, em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, que os inquéritos envolvendo o empresário Fábio Luiz Lula da Silva sejam encaminhados para a primeira instância. Ou seja, tira do STF e vai para a primeira instância. O Fábio Luiz não tem prerrogativa, não é parlamentar. Por que está lá no Supremo? Só para o André Mendonça poder controlar a narrativa e o que vai ser vazado dia após dia? É para isso? Bom, a Procuradoria-Geral da República entendeu que deve ser remetido para a primeira instância, já que não há motivo, não há nenhuma justificativa jurídica para manter no Supremo Tribunal Federal. O filho do presidente é alvo de ao menos 3 inquéritos autorizados pelo Supremo a pedido da Polícia Federal. As investigações surgiram a partir de desdobramentos da Operação Sem Desconto, que apura fraudes no INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Esse é outro filho do Lula, hein? O filho que está sendo aí investigado é o Fábio Luiz, né? É importante lembrar que o filho do presidente não é acusado de envolvimento no esquema. No entanto, ele é investigado pela PF por suspeitas de tráfico de influência e corrupção. Muita gente já comparando esse caso a uma nova Lava Jato. Uma nova Lava Jato, só que dessa vez na mão do André Mendonça, o ministro do Supremo, que está promovendo ou permitindo vazamentos a conta-gotas para que o Flávio Bolsonaro possa ficar ali livre, leve e solto, ninguém pergunta, ninguém faz nada em relação ao escândalo do Vorcaro, e ele pode ficar falando, o Lulinha isso, o Lulinha aquilo. Ninguém chama o Fábio Luiz de Lulinha, a não ser as manchetes da imprensa brasileira, desta imprensa alinhada com o Flávio Bolsonaro. O Bruno Concílio tem mais informações sobre esse caso. Bruno. Rodrigo, segundo a apuração do Kleber Lourenço para o ICL Notícias, o presidente Lula se reuniu no Palácio da Alvorada na noite de quarta com 2 nomes diretamente envolvidos na campanha em São Paulo para avaliar os primeiros atos eleitorais e organizar os próximos passos no estado. Participaram do encontro Fernando Haddad, candidato ao governo paulista, e Marco Aurélio de Carvalho, coordenador da campanha presidencial em São Paulo. E o Marco Aurélio, que também é advogado do filho do presidente, disse que para Lula, Fábio Luiz tem que prestar esclarecimentos, caso seja chamado pela Polícia Federal ou por qualquer outra autoridade. O Lula teria dito que o filho não está acima da lei, mas ele ressaltou que vai cobrar que ele não seja tratado de maneira desigual durante a investigação, Rodrigo. É isso, não está acima da lei, mas também não pode, na véspera da eleição, um ministro do Supremo, alinhado com a família Bolsonaro, ficar permitindo vazamento para favorecer o Flávio Bolsonaro. Olha, tem esse pedido da PGR, então, para que o caso vá para a primeira instância e escape dessa administração política que está sendo feita pelo André Mendonça. Mas a apuração dos colegas da CNN Brasil
indica que o ministro André Mendonça deve manter o caso no STF, porque a PGR pede para remeter para a primeira instância. Como o caso está com o André Mendonça, ele pode dizer assim, não, mas eu não vou remeter, deixa comigo. O que é muito suspeito, porque o André Mendonça quer manter com ele como uma munição de véspera de eleição. Ele decide o que vazar, ou o gabinete dele, ou gente dentro do gabinete dele, decide o que vai vazar e o que não vai vazar. É muito estranho, é muito estranho. De outro lado, o presidente da República age corretamente e diz, olha, se tiver alguma coisa, o meu filho tem que explicar. A Polícia Federal não vai proteger. Não vai fazer igual o Bolsonaro, que mandou trocar diretor da PF porque não queria investigação contra Flávio, Eduardo e Carluxo no Rio de Janeiro. O Bruno tem outras atualizações sobre esse caso envolvendo o Fábio Luiz, que vai virando uma espécie de lava-jato de 2026, ô Bruno. Rodrigo, e tem mais notícias sobre o Fábio Luiz. Ele acionou a justiça para derrubar um vídeo publicado pelo senador Flávio Bolsonaro, que liga o presidente da República, o filho do presidente da República, a suspeitas de desvio do INSS. O Fábio Luiz afirma que Flávio divulgou um vídeo feito por ferramenta de inteligência artificial para atribuir fato falso, de inequívoca conotação criminosa e finalidade difamatória. A publicação, feita no começo de julho, simula Flávio pilotando uma aeronave durante uma missão, como vocês conseguiram ver, para localizar o filho de Lula. O vídeo diz que Fábio Luiz é suspeito de ter roubado milhões de idosos no Brasil. Em outro trecho, diz que o roubo dos velhinhos do INSS não pode ficar impune. O filho de Lula pede à justiça que conceda uma decisão liminar, ou seja, antes do julgamento final do caso, para a retirada das publicações feitas nos perfis do senador no X e no Instagram em até 24 horas. E que Flávio não volte a divulgar as imagens. Rodrigo. É isso. É o pedido feito pela equipe jurídica para que seja retirado esse vídeo que usa IA. E é aquela história, a extrema-direita é especialista em operar com a meia-verdade. O Fábio Luiz, nem nos inquéritos que estão rolando, é acusado de nenhum envolvimento com o caso do INSS. Não é isso. Dentro das investigações do INSS, que envolvem outros empresários, inclusive gente que vem do governo Bolsonaro, aí apareceu a relação suposta do Fábio Luiz com uma lobista, mas nada concreto. Mas o Flávio já transformou nesse vídeo aí, com a ajuda da imprensa brasileira, vai tentando equilibrar o jogo, entre o caso Dark Horse e o caso do Fábio Luiz, uma falsa equivalência que a imprensa brasileira tenta transformar numa equivalência dos dois escândalos. Bom, falando ainda de campanha da extrema-direita, fora Flávio, fora Tarcísio. Foi assim que o candidato à presidência da República pelo Partido Liberal, o 01, foi recebido em São Paulo hoje. Ele visitou o mercado municipal de São Miguel Paulista, na zona leste da capital, e se deparou com um grupo de manifestantes. A gente tem aqui as imagens da manifestação, com cartazes, o pessoal protestando contra Flávio, contra Ricardo Nunes. Aqui, fora Tarcísio, o pedágio mais caro do Brasil. Muitas mensagens contra o Tarcísio, que é um apoiador do Flávio Bolsonaro. Fora Flávio Bolsonaro, rachadinha é crime, família que está acima do Brasil, chega de impunidade, armas, ódio, fake news. Então, manifestações contra o Tarcísio e contra o próprio Flávio Bolsonaro. O Bruno tem outros detalhes sobre essa manifestação e sobre a presença de Flávio Bolsonaro na Zona Leste paulista. Bruno. Rodrigo, a agenda do Flávio foi mais ou menos assim. Ele chegou pouco antes das 10 horas da manhã e entrou por uma rua alternativa no mercado municipal de São Miguel. E apesar dos gritos de fora Tarcísio, o governador não esteve presente nesses compromissos realizados pela manhã. Sem o Tarcísio, quem recebeu o Flávio em São Paulo foi o outro submisso da família Bolsonaro, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Lá dentro do mercado, o Flávio também foi recebido por apoiadores, enquanto o grupo que protestava, como você mostrou nas imagens aí, ficou do lado de fora. Na segunda agenda de campanha, também teve um protesto. Na Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, os opositores organizaram outra manifestação, só que o Flávio entrou no local de carro e evitou o protesto. Rodrigo. Então é isso, tinha muito grito ali em São Miguel contra Tarcísio e contra Flávio, mas o Tarcísio não estava. Curiosamente, o Tarcísio não foi ao lançamento da campanha, mas era no Rio de Janeiro e tal, mas dessa vez o primeiro ato de campanha em São Paulo e o Tarcísio também não comparece.
a zona leste de São Paulo, escapou ali da manifestação. Nessa agenda de manhã, na capital paulista, Flávio aproveitou para meter o louco, como se diz na gíria, meteu o louco sobre o caso Dark Horse. Por quê? Porque pela primeira vez em mais de um mês, um jornalista, ali durante a cobertura, teve a ideia de perguntar: e aí, Flávio, você não vai explicar a história dos milhões de reais do banqueiro bandido Vorcaro para o filme? Cadê a explicação, Flávio? Você não vai explicar? Está fazendo 99 dias hoje desta divulgação que mostrou que o Vorcaro injetava dinheiro. E sabe o que o Flávio respondeu? Está aí na tela. Olha, quem tem que dar explicação é o Lulinha, se referindo a Fábio Luiz, filho do presidente Lula. Porque que ele quer que o futuro dele esteja na Suíça e não aqui no Brasil. Então, da nossa parte, tá tudo página virada. Lembram daquele meme? E o PT, hein? Quando você pergunta qualquer coisa para um bolsonarista, ele não tem o que falar, ele fala assim: e o PT? Nesse caso, ele deu uma de maluco, disse que o Lulinha quer que o futuro dele esteja na Suíça, não explicou os milhões de reais do Vorcaro e disse que é página virada. Página virada para quem? Só se for para o André Mendonça, também ministro no Supremo, que está protegendo o Flávio Bolsonaro, né, nessas últimas semanas, na reta final da campanha. Amanhã, 100 dias, hein? Amanhã é aniversário de 100 dias da divulgação daquele áudio em que o Flávio Bolsonaro pede dinheiro para o Vorcaro. E aí ele vai na Zona Leste e quer dar uma de maluco? Não tem o que explicar. É contar muito com a ajuda da imprensa brasileira, que deixou ele pianinho, tranquilinho, em relação a um escândalo que mostra as conexões da família Bolsonaro com o banqueiro bandido Daniel Vorcaro. Ele prometeu que ia mostrar as planilhas, que ia mostrar o contrato do Master com a família Bolsonaro, com a produtora do filme. Será que perdeu o contrato? Perdeu as planilhas? Onde é que está isso tudo? A página virada. Coisa nenhuma. Aí ele sai com essa. E o Lulinha, hein? Né? É a maneira de reagir, contando com essa operação midiática, que ofereceu para o Flávio essa história do filho do presidente, para isso mesmo, para ele poder ir na Zona Leste e falar: não vou explicar nada. O filho do Lula que fale. Falar o quê, Flávio? Quem recebeu o dinheiro do Vorcaro foi a sua família. Mas, enfim, é a campanha brasileira avançando do jeito que a gente conhece. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro publicou um vídeo sorrindo ao lado do enteado candidato a presidente. Sem careta dessa vez, sem indiretas, sem mágoas aparentes. Olha aí os dois, com o fundo ali no estúdio. O vídeo é uma espécie de bastidor, né, das filmagens que serão ainda editadas para serem usadas na campanha de televisão. Mas daí a campanha aproveitou e já vazou essas primeiras filmagens. O vídeo ainda cru, né, sem a edição. O áudio original, com as falas, foi substituído por um jingle do senador, mas é possível identificar que eles pedem voto um para o outro durante a gravação. Nem parece que até outro dia se odiavam, né? Será que se odeiam ainda? Na legenda está escrito assim: vamos juntos resgatar o nosso Brasil. A gravação ocorreu no último dia 11 durante confraternização promovida por Flávio Bolsonaro com os candidatos dele ao Senado lá em Brasília, e a Michele estava presente. Foi o primeiro encontro entre os dois, depois daquele vídeo em que a Michele acusava o Flávio de maltratá-la, de desconhecer a opinião dela e de atropelar a Michele Bolsonaro. Bom, a gente fala de Flávio, Eduardo, fala até do Jair Renan, né? Mas está faltando notícia sobre o Carlos, o filho quase esquecido. O filho esquecido de Jair. Parece que ele está em maus lençóis, ou pelo menos pode enfrentar uma campanha complicada. Bruno, explica pra gente. O Carlos foi para Santa Catarina, mas lá é território bolsonarista, ainda assim está complicado para ele, é? Rodrigo, olha só essa história. Em Santa Catarina, o ex-vereador Carlos Bolsonaro virou alvo do senador Espiridião Amin, que adotou como lema de campanha o título de catarinense raiz. Vale lembrar que Carlos trocou o domicílio eleitoral do Rio para Santa Catarina para tentar concorrer a uma vaga no Senado. E isso causou uma briga enorme no estado, já que a ideia do PL era fazer uma aliança entre Carol Dittoni e Espiridião Amin, ao invés de uma chapa pura com o Carlos.
Agora o Amin passou a dar indiretas ao forasteiro, incluindo um rótulo de campanha que remete à ligação do candidato com Santa Catarina, dizendo que conhece o estado de ponta a ponta. Por fim, o Carlos, que tem sido visto como oportunista pelos catarinenses, quer ancorar a candidatura dele na popularidade do atual governador Jorginho Melo, que tem defendido o filho de Jair publicamente. Coitadinho dele, né, Rodrigo? Coitadinho, coisa nenhuma. Mas só para fazer um resumo aqui, Bruno, são 3 candidatos de direita para 2 vagas num estado com eleitorado bastante alinhado à direita. Então você tinha lá o Esperidião Amin, para quem não lembra, é um veteraníssimo da política, sempre foi de direita, não era bolsonarista, mas nos últimos anos virou ali aliado do bolsonarismo. Então você tinha o Esperidião Amin, que é um veterano catarinense raiz, como ele diz, a Carol de Tone, que é uma jovem e também é catarinense, e agora apareceu o Carlos Bolsonaro. A chapa oficial ficou Carlos e Carol de Tone, pelo PL. Jogaram como se fosse assim, não valesse nada o Esperidião Amin para lá. Esperidião, cai fora. E ele resolveu ser candidato dele mesmo. E pode tirar votos do Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro corre algum risco, apesar de ter o apoio do Jorginho Melo, que é o governador e que é bolsonarista. Mas o Esperidião Amin tem muita base, tem muita tradição, e o eleitor catarinense pode olhar e falar assim, bom, direita por direita, eu vou ficar com uma direita que é catarinense, e não com um forasteiro que nem sabe como que vai para a praia direito em Santa Catarina, né? Não sei nem se conhece o interior do estado, que é o Carlos Bolsonaro. Bom, uma entrevista super importante, um documento histórico, gente. Numa entrevista à repórter do ICL, Juliana Dalpiva, o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, afirmou que ouviu do chefe do Exército, Freire Gomes, no final do governo Bolsonaro, a ameaça de que o chefe do Exército poderia sim prender Jair Bolsonaro por tramar contra a nação. Além disso, Batista Júnior afirmou que outro general, Paulo Sérgio Nogueira, que era ministro da Defesa, demonstrou fraqueza diante das pressões de Jair Bolsonaro por um golpe de Estado ali em 2022. Bolsonaro perde a eleição e fica ali conspirando com os generais para ver se dava um golpe. Batista Júnior, que era o chefe da Aeronáutica, é uma das principais testemunhas do julgamento da trama golpista. Ele está lançando um livro que se chama Eu Disse Não, uma trincheira antigolpista, e deu essa entrevista exclusiva para Juliana Dalpiva. Vamos assistir aqui um trecho, vamos lá. E eu deixo aqui registrado que até hoje eu e o general Freire Gomes somos muito amigos, temos contatos periódicos, ok? Isso não foi uma rusga na nossa amizade. E estávamos discutindo possibilidades de estados de exceção, como uma GLO não para tirar os caminhões que estavam fazendo a estrada, e foi isso a partir do dia 11. Estávamos discutindo possibilidade de estado de sítio, estado de defesa, e nós já tínhamos colocado para o presidente, essa mesa aqui, já desde o primeiro dia, se o senhor tem alguma intenção de um estado de exceção, está na hora de chamar, ou já estamos atrasados para chamar aqui o vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara. Esse não é um assunto que se discuta apenas com o ministro da Defesa e os comandantes das forças. Cadê o ministro da Justiça? Cadê o advogado-geral da União? Então, foi dentro deste contexto de se discutir uma hipótese, e é isso que o general fala no seu depoimento na Polícia Federal, que ele disse ao presidente, se o senhor fizer isso, como que disse, se o senhor fizer isso sem os pressupostos e sem o processo adequado, eu vou ter que lhe prender. Então, eu acho que é uma frase forte demais para um ouvinte presente esquecer. Então, esse, para quem não se lembra, era o comandante da Aeronáutica, e ele dá mais uma vez o testemunho de que ouviu o então comandante do Exército avisar o Bolsonaro. Se você seguir nesse caminho de golpismo, vou ser obrigado a prender o senhor. Aí o Bolsonaro desconversa e tal, e tenta terceirizar o golpe, e a gente chega no 8 de janeiro. O Batista, esse que está aí na tela, foi entrevistado pela Juliana Dalpiva, ele se transforma em alvo dos militares golpistas. Tem áudio do Braga Neto, que era o vice do Bolsonaro, dizendo que era para atacar o Batista Júnior porque ele não estava querendo entrar no golpismo. Ele não é um homem de esquerda, progressista, ele é conservador, mas ele queria seguir a legalidade. E ele disse para o Bolsonaro, olha, está pensando em estado de exceção? Então tem que chamar os ministros civis, todo mundo, e fazer uma reunião para debater. Agora vai ficar conversando só com o militar? É golpe de Estado?
Então ele traz de volta esse cenário e está tudo na entrevista. A entrevista completa está nos canais do ICL. Eu convido você para assistir um documento histórico. Não deixe de conferir também o podcast da Juliana Dalpiva, No Alvo, o herdeiro do Jair, que já está no 2º episódio, contando o perfil do Flávio Bolsonaro, que é herdeiro também do golpismo de Jair Bolsonaro. Bom, a gente já falou bastante da família Bolsonaro, vamos falar do presidente Lula, que cumpre hoje a primeira agenda de campanha fora de São Paulo, né? Hoje ele está em Natal, no Rio Grande do Norte. O Lula teve aquele ato de lançamento da campanha de rua no domingo, em Vila Euclides, no ABC Paulista, e hoje foi ao Nordeste. Importante a presença do Lula no Rio Grande do Norte. A governadora é do PT, a Fátima Bezerra. Ela não pode concorrer a mais um mandato, já está no 2º mandato, a Fátima Bezerra, e lançou um candidato do PT, né, o Cadu Xavier, e é importantíssima a presença do Lula ao lado da governadora Fátima Bezerra para tentar puxar esse candidato. O Lula é muito forte, é o mais popular no Rio Grande do Norte, e se ele der apoio fechado para o candidato da Fátima, que também é do PT, o Cadu Xavier, está sendo chamado de Cadu do Lula, o Lula pode empurrar o Cadu, que não é tão conhecido assim, para uma campanha vitoriosa lá no Rio Grande do Norte. Depois de Natal, o Lula vai ter 3 dias seguidos de campanha no Sudeste. Aí ele passa por Minas e Rio de Janeiro, 2 dos maiores colégios eleitorais do país. Minas Gerais, Lula tem candidato próprio do PT também, Patrus Ananias, uma situação um pouco confusa ali, porque o PT demorou para se decidir. E no Rio de Janeiro, o Lula faz campanha junto com o Eduardo Paes, favorito. Ex-prefeito do Rio, a Benedita é candidata ao Senado, do PT, e o Eduardo Paes, candidato a governador. Essa é a chapa do Lula, que parece ser favorita no Rio de Janeiro, apesar do bolsonarismo ser muito forte por lá. Então, Lula passa pelo Rio Grande do Norte, depois Minas e Rio de Janeiro, na campanha de rua que vai se desenhando, faltando 45 dias para o primeiro turno. Aí nós temos ainda imagens do ato lá em Vila Euclides, no dia em que Lula lançou oficialmente a campanha de rua. A volta dos que não foram. Investigadores das fraudes do Banco Master afirmam ter disposição, sim, para ouvir mais uma proposta de delação premiada feita por Daniel Vorcaro, o banqueiro que patrocinou o filme da família Bolsonaro. É isso mesmo que você ouviu. Mais uma vez o banqueiro está tentando fechar esse acordo. Agora as autoridades firmaram uma condição. Ele precisa indicar onde é que estão os bens e recursos que ele mandou para o exterior. Bruno, será que dessa vez sai delação premiada do Vorcaro? Olha, Rodrigo, eu tô achando difícil, viu? Porque segundo a exigência dos investigadores, o Vorcaro agora tem que agir de boa fé, o que é bem difícil dado o histórico do banqueiro no quesito delações, né? O pedido principal é que haja essa mudança de postura de Vorcaro, que, como a gente sabe, resolveu não colaborar muito com as autoridades nas 2 tentativas anteriores. Agora o Vorcaro vai ter um desafio muito difícil para alguém do caráter dele: não mentir e fazer um relato completo do esquema, sem revelações seletivas, ou seja, sem tentar livrar os amiguinhos. Na avaliação dos investigadores, um dos episódios que mais causou irritação foi a narrativa sobre o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, a quem Vorcaro tratou como grande amigo de vida em uma troca de mensagens com a ex-namorada Marta Graef. Como a gente sabe, a própria investigação já teria avançado no caso, identificado uma proximidade que vai além de uma simples amizade entre os dois, como no caso da emenda master redigida por Nogueira. Mas nos relatos, o Vorcaro insistiu que era tudo uma amizade inocente. Esse é outro assunto que a gente não pode deixar morrer, né, Rodrigo? O Bruno, se depender só da imprensa tradicional brasileira, Ciro Nogueira é esquecido, a relação dele com o Vorcaro, a relação do Vorcaro com a família Bolsonaro. A gente tem que cumprir esse papel aqui de mostrar quem é quem. O Ciro Nogueira que é candidato, vai tentar um mandato de novo lá pelo Piauí, né? Apesar de estar difícil a situação para ele. Falando em Nordeste, nós temos pesquisa no estado do Ceará. Importante, hein? A coisa parece que não está fácil para o Ciro Gomes. Ele apareceu como favorito no início da campanha. Ele enfrenta o atual governador, que é do PT, Eumano de Freitas, e hoje sai uma pesquisa mostrando que Eumano de Freitas já empatou nas preferências eleitorais com o Ciro Gomes. Olha lá, aqui é governador, tá, gente? É para governador, apesar de estar escrito Senado ali, ó, mas é governador. Eumano de Freitas, do PT, 44%. Ciro Gomes, do PSDB, também 44%. Então, está completamente empatado.
E quanto mais o Lula aparecer no Ceará e disser assim, o Eumano é o meu candidato, a tendência é o Eumano passar à frente do Ciro Gomes. E para o Senado, como é que está a disputa para o Senado no estado do Ceará? A gente tem também aqui um quadro... Não, essa aqui é o segundo turno, desculpa, eu me adiantei aqui. Governador do Ceará, segundo turno, é um empate, mas com o Eumano de Freitas na frente. E para o Senado, agora sim, Cid Gomes, irmão do Ciro. Mas vocês sabem, eles são brigados, né? Politicamente. O Cid Gomes apoia o Lula e apoia o Eumano do PT e está em primeiro para o Senado no Ceará, 27%. A segunda vaga está sendo disputada por Capitão Wagner, bolsonarista, com 21%, e Luiziane, que é da Rede, é lulista, também com 21%. Então tem chance do Lula eleger os 2 senadores aqui no Ceará, o Cid Gomes, e tem a chance da Luiziane crescer um pouco aí nas pesquisas e ficar com esta segunda vaga no estado do Ceará. Pessoal, vamos voltar a falar aqui de um caso importantíssimo envolvendo um personagem central na América Latina. Caso Cerimedo. Você pode falar, quem? Fernando Cerimedo. É aquele que está sendo acusado de tentar matar a mulher na Bolívia. Mas atenção, ele é argentino. Continua fazendo ondas pela América Latina. E agora respingou num caso que envolve a irmã do presidente argentino, a Karina Milei. A ex-companheira do Cerimedo, a Nádia Beller, vítima de um atentado à bala, ela abriu o jogo e contou que o Cerimedo teria conversado diversas vezes com ela sobre casos de corrupção do governo Milei. Nádia revelou que o próprio Cerimedo foi quem vazou áudios que comprometem a Karina Milei. Essa é a Nádia que sofreu o atentado. Para você não confundir, são muitos personagens, né? Cerimedo, argentino, casado com a Nádia, boliviana. Ela sofreu um atentado e ela está dizendo em entrevistas que o Cerimedo gravou, e ela tem as gravações, contou casos de corrupção envolvendo Milei e a irmã do Milei, a Karina. Então é um caso que vai se espalhando. Começa como um atentado à bala na Bolívia e vai se esparramando e chegando perto do Milei, que por sua vez é amigo e parceiro do Flávio Bolsonaro, e o Cerimedo, que também é um parceiro da família Bolsonaro. Então é o bolsonarismo e a extrema-direita unificadas num escândalo que pode atingir em cheio também o presidente da Argentina. Desculpe, gente. O ar em São Paulo extremamente seco, né? Mais uma cadeirada nas costas de Pablo Marçal. Dessa vez o TSE decidiu por unanimidade vetar o acesso de Pablo Marçal a fundo eleitoral e fundo partidário. Ele é candidato à presidência, uma candidatura meio mandrake para fazer negócio. E está inelegível. Ele é candidato, mas está inelegível. Então é para fazer negócio. Os ministros do TSE impediram a participação de Marçal em campanhas, no rádio e na TV e em debates. Mataram também a principal fonte de renda do Marçal, fundo partidário. A medida tem caráter cautelar e vai durar até que a corte analise definitivamente se ele pode ou não ser candidato. É um malandro, né? A cara dele aí, ó. Ele está querendo ajudar o Flávio Bolsonaro e, se der, fazer mais um troco com essa campanha fajuta, que é a campanha do Pablo Marçal. Vamos seguir acompanhando. Eu quero agradecer aqui ao Bruno Concílio, mais uma vez, pelas atualizações ao vivo. Bruno, a gente tem lá o resultado da nossa enquete? A gente tem sim, Rodrigo. Olha só, a nossa enquete terminou aqui, a gente tem uma opção ganhadora. Se liga, por que Flávio não explica o dinheiro de Forcaro? A que ganhou com 62% dos votos foi não tem como negar o escândalo. Rodrigo, ficou feio pro Flávio mesmo e eu vou ficando por aqui até amanhã. Ele não tem como negar o escândalo e por isso que hoje em São Paulo ele saiu com essa. Sei lá, pergunta pro Lulinha. Só que o escândalo do Forcaro é inteirinho da família Bolsonaro. Ele vai ter que explicar em algum momento. Bom, vem aí o N2, mas antes disso, né, o N2 com a Gabi, o Pedro Costa, o Chico Sá, eu queria deixar um convite aqui para que você acompanhe a aula que vai ajudar você a proteger o seu patrimônio, ainda mais com esse cenário político, financeiro, complicado, eleição, intervenção dos Estados Unidos. O Eduardo Moreira, né, preparou aí mais uma aula, o Guia do Investidor para as Eleições. Você saber como proteger o seu patrimônio, como aplicar o seu dinheiro. A aula acontece na semana que vem, dia 27 de agosto, às 8 horas da noite. É uma quinta-feira. O Guia do Investidor para as Eleições com Eduardo Moreira. Inscreva-se em iclurgente.com.br
e participe, saiba como se defender nesse cenário tão complicado. Vem aí o N2, o ICL Urgente, volta amanhã. Obrigado, gente. Todo ano de eleição é a mesma coisa. As pessoas vêm pra mim e perguntam: Eduardo, o que eu faço com o meu dinheiro? Estão tocando terror aí, dizendo que vai acontecer isso, aquilo. Estou preocupada, não quero sair perdendo. E etc. E é completamente legítima a preocupação. E os mercados realmente ficam muito mais voláteis. Eles oscilam muito mais em tempos de eleição. Mas você tem que tomar muito cuidado, que boa parte disso é especulação até para ganhar dinheiro em cima do seu desespero. Eu preparei uma aula para vocês poderem ficar 100% bem orientados, seguros, tranquilos e saberem onde investir o dinheiro de vocês nesse período de eleições, saber os riscos que existem em cada um dos investimentos e o que esperar daqui para frente, em qualquer um dos cenários. A aula vai acontecer dia 27 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. O título da aula, o Guia de Investimentos da Eleição. Chama todo mundo que você conhece para participar, para as pessoas terem mais segurança e não entrarem nessa onda que é perigosa. Te encontro lá. Na revista Liberta dessa semana, José Gomes Temporão alertou que o negacionismo não é opinião divergente, é sabotagem sanitária. Quando políticos com milhões de seguidores desacreditam vacinas e promovem tratamentos sem eficácia, produzem mortes reais, e isso deveria ser crime. Leia também. Luana Araújo denunciou que a desinformação em saúde virou mercadoria e negócio lucrativo. E o retorno do sarampo nas Américas é a resposta epidemiológica. Mentira deliberada esvazia salas de vacinação e se torna dano coletivo. Ainda artigos de Gustavo Cabral, Heloísa Vilela e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra.